Você já parou para pensar no que realmente significa seguir a Jesus? Não aquela versão Instagram, sabe, com versículos bonitos e hashtags motivacionais, mas o seguir de verdade, o que a Bíblia fala sem filtro, sem edição. Hoje eu quero ter uma conversa honesta com você sobre algo que muita gente prefere não tocar: o custo de seguir a Cristo. E olha, não é um assunto fácil, mas é importante. Fique aqui comigo até o final, porque essa conversa pode mudar a forma como você enxerga sua caminhada com Deus. Jesus foi bem direto. Em Mateus 16:24, ele disse: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga." Note o que ele disse: tome a sua cruz. Não um pingente dourado, não um símbolo decorativo, mas uma cruz real, aquela que pesa, aquela que marca os ombros, aquela que exige algo de você a cada passo. Sabe o que aconteceu? A gente transformou o Evangelho em produto de consumo. É promessa sem cruz, vitória sem batalha, coroa sem espinhos. Mas a Bíblia não esconde o preço. Ela mostra claramente o que esse caminho vai custar. O apóstolo Paulo conhecia esse custo na pele. Em Filipenses 3, 7 e 8, ele escreveu algo muito forte. Tudo que era importante para mim, tudo que eu valorizava, eu passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, eu considero tudo como perda comparado com conhecer Jesus. Paulo não estava fazendo poesia, ele estava falando da vida real dele. Tudo que ele construiu, tudo que ele era, virou perda. E ele ainda disse que valeu a pena. Então vamos conversar sobre o que isso significa na prática, sem romantizar, sem fingir que é fácil. Seguir a Cristo custa sua agenda pessoal. Aqueles sonhos que você tem desde criança, aqueles planos que fazem seus olhos brilharem, aquelas metas que movem seus dias. O chamado de Deus pode não coincidir com o que você planejou. E quando o reino bater na porta, você vai ter que escolher: sua vontade ou a vontade do Pai. Em Lucas 9:62, Jesus foi direto: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus." Isso dói, porque significa que você não pode viver de saudade do que poderia ter sido. Tem que seguir em frente. E tem mais: custa suas relações. Não porque você vira uma pessoa insuportável ou religiosa de forma tóxica, mas porque luz expõe trevas. Porque suas escolhas vão confrontar as escolhas de quem está ao seu redor. Jesus avisou em Mateus 10, 34 a 36 que ele não veio trazer paz, mas espada, que haveria divisão até dentro da própria família. Isso machuca, isso custa lágrimas reais. Custa silêncios pesados à mesa do almoço. Custa olhares que não entendem mais quem você se tornou. Seguir a Cristo pode significar jantar sozinha enquanto todo mundo ao redor celebra valores que você não consegue mais abraçar. Custa seu conforto também. A Bíblia não promete vida tranquila, ela promete a presença de Deus nas tribulações. Em 2 Timóteo 3:12, Paulo escreveu uma verdade dura: todos, não alguns, todos que desejam viver de forma piedosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Percebe? Não é talvez, é certeza. O mundo não gosta de quem vive segundo padrões eternos, enquanto ele mesmo afunda no temporário. Você vai ser questionada. Vão achar suas decisões radicais, exageradas, fora de moda. Sua fé vai ser testada não só em grandes crises, mas no cansaço diário de nadar contra a corrente. E tem um custo silencioso que talvez seja o mais profundo de todos: o custo do ego. Seguir a Cristo é morrer para si mesma todo dia. É aceitar que você não é o centro do universo, que seus direitos não são supremos, que sua verdade pessoal precisa se curvar diante da verdade absoluta de Deus. Em Gálatas 2:20, Paulo revelou: "Fui crucificado com Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim." Isso significa que o eu precisa diminuir para que Cristo cresça. Seus desejos precisam passar pelo filtro da palavra.
Sua língua, seus pensamentos, seus sonhos secretos, tudo precisa ser transformado pelo Espírito Santo. E olha, não é automático, não é indolor. É um processo que exige rendição constante. Mas agora vem a virada, a parte que sustenta tudo isso. O custo é real, mas o valor é infinito. Jesus não escondeu o preço, mas também revelou o prêmio. Em Marcos 10, 29 e 30, ele prometeu: ninguém que deixou casa, família, terras, por causa de mim e do Evangelho, ficará sem receber muito mais, 100 vezes mais, já neste tempo, e no tempo que vem, a vida eterna. 100 vezes mais. Não necessariamente em coisas materiais, mas em plenitude, em propósito, em paz que nada consegue abalar. O que você deixa é temporário, o que você recebe é eterno. É a matemática estranha do reino, onde perder é ganhar, onde morrer é viver, onde esvaziar-se é ser preenchido. Dietrich Bonhoeffer, um pastor alemão que morreu por resistir ao nazismo, escreveu algo poderoso no livro O Custo do Discipulado. Ele disse: a graça barata é pregar perdão sem arrependimento, batismo sem disciplina, comunhão sem confissão. Graça barata é graça sem discipulado, sem cruz, sem Jesus Cristo vivo. Bonhoeffer entendia que seguir a Cristo não é assinar um contrato de bênçãos, é abraçar uma vida de obediência radical. Mas como isso se aplica na sua vida hoje? Como você vive isso sem se tornar fanática ou amargurada? Vou te dar alguns passos práticos. Primeiro, comece pelo silêncio. Reserve momentos reais de quietude onde você examina suas motivações. Pergunte a si mesma: minhas escolhas estão refletindo o reino de Deus ou o meu reino pessoal? Não é sobre perfeição, é sobre direção. Jesus não pede que você seja impecável da noite para o dia. Ele pede que você seja sincera. Segundo, observe suas prioridades. O que consome seu tempo revela o que governa seu coração. Sua agenda mostra seus verdadeiros valores. Seguir a Cristo significa deixar Ele reorganizar suas prioridades, mesmo quando dói, mesmo que custa oportunidades que parecem boas. Terceiro, pratique a rendição diária. Toda manhã, antes de abrir redes sociais ou responder mensagens, diga: Deus, hoje não é sobre mim. Me guie segundo sua vontade. Parece simples, mas muda tudo. É a cruz diária que Jesus mencionou. Não é dramática, é silenciosa, íntima e revolucionária. Quarto, escolha suas batalhas. Seguir a Cristo não significa brigar com todo mundo ou por tudo. Significa saber quando falar e quando calar, quando confrontar e quando interceder. Significa escolher santidade em vez de reputação, verdade em vez de popularidade. E quinto, proteja sua comunhão com Deus acima de tudo. O mundo vai tentar roubar seus momentos com Ele, através de urgências inventadas, notificações sem fim, demandas que parecem não poder esperar. Mas nada, absolutamente nada, é mais urgente que sua conexão com o Pai. Nada sustenta o peso do discipulado como intimidade com aquele que te chamou. E olha, algo muito importante: não compare o seu caminho com o de outros. O custo que Deus pede de você pode ser bem diferente do que Ele pediu da sua amiga. Sua cruz é sua, seu chamado é único. Não se paralise pelo que Deus exigiu de grandes nomes da fé. Seja fiel com o que Deus está pedindo de você hoje, agora, neste momento. John Piper escreveu: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Seguir a Cristo custa tudo, mas oferece uma satisfação que o mundo não pode dar nem tirar. É uma troca onde você entrega migalhas e recebe um banquete. E entenda também que o custo não é pagamento para ganhar o amor de Deus. Você não compra a salvação com sacrifícios. A salvação é graça pura, presente completo na cruz. O custo do discipulado é a resposta de um coração grato, não a tentativa de um coração culpado. Efésios 2, 8, 9 deixa claro: pela graça vocês são salvos, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie.
A salvação é gratuita, o discipulado custa tudo, e essas duas verdades caminham juntas, sem contradição. Vai ter dias em que você vai sentir o peso da cruz, momentos em que o custo vai parecer alto demais. Quando você olhar ao seu redor e ver outras pessoas vivendo vidas aparentemente mais leves, mais livres, mais coloridas. Nesses momentos, lembre-se, liberdade sem propósito é prisão. Leveza sem fundamento é fragilidade. E as cores do mundo desbotam rápido. Só a luz do reino permanece. Hebreus 12, 1-2 nos convida. Já que estamos rodeados por essa grande nuvem de testemunhas, vamos nos livrar de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E vamos correr com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Fixe seus olhos em Jesus, não nas dificuldades, não no que você está deixando, mas naquele que deixou tudo por você. Ele desceu do trono celestial, se fez humano, viveu entre nós, suportou a cruz, venceu a morte. E fez isso enquanto você ainda era pecadora. Romanos 5:8 confirma: Deus demonstra seu amor por nós porque Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Se Ele pagou esse preço por você, que preço você não deveria estar disposto a pagar por Ele? O verdadeiro custo de seguir a Cristo, segundo a Bíblia, é tudo. Mas tudo que você dá a Ele é pouco comparado ao tudo que Ele deu por você. É uma troca desigual, onde você sempre leva vantagem. É perder sua vida para encontrá-la de verdade. Então talvez a pergunta não seja: quanto custa seguir a Cristo? A pergunta é: quanto custa não segui-lo? Quanto custa viver uma vida sem propósito eterno? Quanto custa perseguir sombras enquanto a luz está disponível? Quanto custa chegar no fim dos seus dias e perceber que você trocou o eterno pelo passageiro? Jesus fez uma pergunta em Mateus 16:26. De que adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? A resposta: nada. Absolutamente nada. O convite de Cristo permanece aberto. Não é um caminho fácil, não é um caminho largo, mas é o único caminho que leva à vida verdadeira, à paz real, à alegria que sobrevive às tempestades. Conte o custo. Seja honesta sobre o que seguir a Cristo vai exigir de você. Mas enquanto conta, lembre-se de contar também o valor. Conte a eternidade. Conte a presença de Deus. Conte a transformação que nenhuma terapia pode oferecer. Conte a esperança que nenhuma circunstância consegue roubar. E quando você terminar de contar, se ainda assim escolher segui-lo, saiba que você não vai caminhar sozinha. Cada passo da jornada, Ele estará ali. Cada cruz que você carregar, Ele carregará junto. Porque o Deus que pede tudo de você é o mesmo Deus que dá tudo por você. O preço é alto, mas o prêmio é a eternidade na presença daquele que é a própria vida. E isso vale mais do que palavras podem expressar. Se essa mensagem tocou seu coração, comenta aqui embaixo: vale a pena, para eu saber que você está nessa jornada comigo. E se você tem alguém que precisa ouvir isso, compartilhe esse vídeo. Inscreva-se no canal Vida no Espírito e ativa o sino para mais conversas sinceras sobre fé e vida real. Que a plenitude do Espírito Santo transborde em sua vida.